Ricardo de Uberlândia, 16 de abril de 2023, são pouco mais de meia-noite. Acabei de vir de uma obra, de um serviço de construção civil, que eu também faço, mas não é minha especialidade, né? Mas estamos juntos, né? Aqui é o seguinte, a gente está aí, ó, a minha botina, como vocês podem ver aí, graças a Deus, com pó. Estamos aí todo sujinho. Tá aí a camisa suja ainda. E cada um usa o seu direito de vida para desempenhar os seus projetos e que cada um seja livre, né, para viver as suas vidas e viver naquilo que acha importante. Quero trocar uma ideia com vocês aí, minha gente. Primeiro eu quero saudar a Bruninha. Tudo bem, Bruninha? Tudo bem? Você está ganhando 250 mil reais do Banco BRICS? Muita grana? Vai ajudar os pobres ou não? Vai ajudar os pobres, né? Eu sei que você vai ajudar. Minha gente, é o seguinte, eu vou sentar aqui, eu vou trocar uma ideia com vocês, eu acho importante. Mas antes disso, quero mostrar algo aqui que é fundamental. Minha gente, é o seguinte, esse aqui é um estúdio que eu estou tentando montar, né? Mas já tem meses, já está indo para anos, não consigo finalizar. Tá aí o computadorzinho, ajeitei tudo, né? Legal. Mas depois que os seguranças do Lula quase me mataram naquele 6 de junho, na cidade de Uberlândia, ninguém fala nisso. Destruíram esse lado aqui, ressonância magnética não sai, e minha vida tem estado muito difícil, mas muito difícil. Não é fácil trabalhar com esse ombro destruído, né? E realmente eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. Talvez eu consiga fazer esse estúdio funcionar, e se não der, a gente dá o melhor, né? Mas eu quero falar com vocês o seguinte, deixa eu colocar aqui meu celular no suporte, para ficar arquivado aí. Ai, vamos colocar aqui, vou ver se eu não desligo agora. Então um suporte aqui que se não colocar ele direito... Opa, vamos ver aqui, o que é? Acho que é, opa, isto. Show de bola. Desligou não. Vou colocar aqui o cabo de energia, transferência de dados. Minha gente, vamos lá. Veja bem. Domingão, 16 de abril, quase 1h da madrugada. Eu quero começar a dizer a vocês o seguinte. Vamos partir da violência que eu sofri dos seguranças do Lula lá na Unitri, no dia 6 de junho. Promoveram o evento Dandara, deputada aqui em Minas Gerais, Gilmar Machado, cristão. Gilmar Machado, larga de ser picareta. Você sabe muito bem que esquerdismo e a fé da raiz judaica não tem nada a ver. Você sabe muito bem que os valores construindo riquezas têm a ver com a qualificação espiritual. Você fugiu da escola, da sociologia, você sabe muito bem. Max Weber contrariou Karl Marx ao dizer, com uma pequena referência, que ingleses que saíram da Inglaterra, que foram para a América do Norte, eles se deram bem porque eles não ficavam com projetos de salvar o mundo do jeito material e muito menos gastando dinheiro com putas, bebidas, drogas. Eles poupavam e eles tinham propriedade privada e tudo que o capital pode comprar. É trabalho honesto, não é dinheiro roubado, desvios, investimentos, coisa que nós sabemos muito bem que os partidos e vários partidos fazem no Brasil. O povo brasileiro, lamentavelmente, foram feitos programações em suas mentes pelas necessidades, pela pobreza, eles não são livres. O pensamento de Karl Marx lá no início era emancipação, liberalismo econômico, condição do indivíduo ter o seu próprio império, do que dar o poder ao Estado. Você é um mentiroso, picareta, ou é um cara que não estuda a Bíblia. É triste, eu fico vendo vocês entrarem nas igrejas e as pessoas não entenderam as escrituras
E por isso faz o L, pelas pobrezas e pela falta de interpretação do que os demônios fizeram com a terra, com seus enganos. Tem um relato bíblico, ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, fala que foi oferecido aos reinos da terra Jesus Cristo. E ele sabia muito bem, como Max Weber sabia muito bem, como eu sei muito bem, como todo empreendedor sabe muito bem, que tudo tem a ver com a libertação do espírito, ou seja, pulsar as coisas, as riquezas que tem no Brasil e como nós podemos pulsar na linha econômica, como diz o próprio Karl Marx, na linha filosófica, econômica e política. É isso. No início ele foi muito bem. Com uma história muito longa, eu vou ser objetivo, e claro, estou cansado, amanhã tenho que trabalhar de novo, né? Segundo o Dr. Enéas, eu tenho realmente entusiasmo para ir trabalhar amanhã, né? Ou seja, existem lucros, né? Eu não posso tirar o direito de alguém empreender, ganhar, ser grande, meritocracia, é isso, ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado e Dandara. Vocês entraram na pobreza que tinha uma cultura que precisa ser dizimada com a espiritualidade. Max Weber, entendimento, capacidade de desenvolvimento, liberdade e empreendedorismo. Vocês são surtados com a... Vocês são tão simples que vocês são como papagaios, repetindo um antro de filósofos, um antro, não me perdoe, de pessoas que queriam achar soluções para si e por uma sociedade. Eram pessoas que tinham sentimentos de adolescente, como Nietzsche, queria viver os seus tesões, queria se libertar das leis magistrais de Gilmar Machado. Deus, leis, pensamento, complexo do paradoxo, para pulsar os seres humanos na carne, ou seja, aqui vem o inimigo. Ou você desvia ou bate de frente. Ou você passa por baixo, passa de lado. As pessoas são livres para escolher o que fazer. Mas eu quero dizer o seguinte, não estou negando que existem os problemas sociais, que existe a pobreza, mas eu garanto que grande parte da falta de propriedade privada, de dinheiro da sociedade, é que nós somos enganados no entendimento da fé. Nós vivemos contrariando o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Só que a ignorância dos ensinos de Jesus Cristo, das interpretações das pessoas, ela não é completo. Eu estudo isso desde criança e todas as coisas. E é um momento de eu poder contribuir com um pouquinho que eu sei. É importante dizer aqui nessa live, que espero que todos vocês vejam cuidadosamente, é que esse partido de esquerda no Brasil, PT, PSOL, PCdoB, PCB, faz parte de uma filosofia que deixaram de pulsar a realidade. Vou resumir todas as coisas por questão de tempo, não tem muito tempo. A ideologia é uma palavra que ela pode ter ciência nela, filosófica e sociológica. Mas o que vai ditar se ela é verdadeira ou não é algo que está acima no campo das ideias das ciências ideológicas, das ciências políticas, das ciências filosóficas, das ciências sociológicas, porque isso depende do indivíduo. O que o indivíduo faz? Você investigará no coletivo para saber quais são os maiores problemas da sociedade. Está errado. O que nós precisamos avaliar é aquilo que resolve tanto o individual quanto o coletivo, que está acima do campo das ideias, dos erros e do acerto das pessoas. É o pulsar do espírito, da individualidade. A ideia, ela pode ser escrita de 0 a 9. Os algarismos romanos, nós podemos contar de 0 a 10. A ideologia, os números, a matemática são precisos quando se pensa. Mas quem quer pensar em contar de 0 a 10? Quem quer realmente compreender o sincronismo com a vida? Quem quer fazer isso?
Nada, nem o Estado, nem um grande empresário, nem dinheiro, nem pobreza, nem os que vivem na rua, sucateados, jogados. Nada é maior do que a compreensão dos fatos, da indução, da sugestão e das escolhas. Ser rico, ser pobre e ser paralisado pela ignorância. Lamentavelmente, meus queridos amigos, eu quero dizer um desagrado muito grande, não tive apoio nem para fazer os meus exames, não tive apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, de nada. Isso é um jogo. Até as pessoas como Dandara, Gilmar Machado e as pessoas que estão envolvidas no quase assassinato da minha pessoa, ninguém dá a mínima. Tudo são processos. Eu quero dizer que com Satanás ou sem Satanás, a forma dos processos o processo em si é como uma ideologia comunista, ou como o próprio capitalismo, como o próprio socialismo. A ideia é que são como os processos, parecem perfeitos as investigações, mas quem domina os processos são pessoas. E as suas ideias podem ser boas e podem ser ruins. O que está acima do campo dos processos, das ideias, da vontade do indivíduo? Se ele tem predisposição em julgar pela verdade. A verdade é simples. É condenar os culpados, ajudar, favorecer, elevar, levantar os inocentes. São sincronismos, relacionamentos, escolhas. Quando o Estado entra nisso, vira ditadura, é simples. Eu considero Karl Marx alguém que começou bem, mas ele deixou de respeitar o direito individual do indivíduo. E Karl Marx, ele se perdeu tentando achar uma saída para os problemas na coletividade da sociedade, tentando resolver pelo dinheiro. Resolver pela programação do controle das propriedades privadas e do lucro, seja ele como empresa, como pessoa física. Ele entrou em campos que não pertencem a eles. E por que ele entrou nesse campo? Porque todos eles, os filósofos do século XVIII, XIX, e os atuais, coitadinhos, gente sofrida, os atuais, que não conseguem pulsar além daqueles do século XVIII e XIX. Eles guerrearam sob o conhecimento eterno de que Deus exige que cada um de nós façamos as nossas escolhas. E Deus vai culpar todo aquele que está acima com o conhecimento e paralisa os de baixo, para que eles não cresçam. Tudo terá sua punição para os que enganam, e aqueles que são retardados, que são enganados, também serão condenados. Porque está escrito que nós somos feitos à imagem de Deus e nós precisamos pulsar o nosso entendimento. Não existe nenhuma outra coisa mais linda e bonita do que o indivíduo confessar os seus pecados, os seus atrasos, a sua lerteza, as desgraças causadas pelos seus próprios pais, pelos déficits, pelas bebidas, pelas quebras de família. Nós, como filhos, devemos compreender que eles tiveram as suas escolhas ou foram induzidos, houve sugestões, eles caíram e nós somos pobres e famintos. Precisamos nos reerguer e não vamos dar para pessoas com soluções para alguns problemas que têm a ver, não com o Estado, tem a ver com as nossas... Oi, João. Olá, tudo bem, Damiana? Acabei de chegar do trabalho aqui, estou fazendo uma live aqui, aproveitando o momento, né? Então é isso, meus queridos amigos, quero dizer para todos vocês que a esquerda, ela pode ser resumida, os pais da sociologia e da filosofia, como Durkheim, né? Ou Durkheim, Hegel, né? Max Weber, nós podemos pegar aí o Karl Marx, podemos pegar aí o próprio Engels, podemos pegar o Gramsci, viverem um tempo que eles quiseram usar das ideias pelos problemas que aconteciam na sociedade, em vez de
ensinar e mostrar que cada um de nós somos culpados pelo que nós temos. Observe-se bem, dois paradigmas muito importantes. Está escrito biblicamente que Deus é o primeiro mandamento e o segundo, o próximo. Só que nós fizemos isso aqui, ó. O próximo está lá em cima e Deus está aqui. As pessoas confundem que ajudar o próximo é um elevância e servir a Deus. Não, às vezes você está entrando num barco furado, complicado, pessoas raivosas, difíceis de lidar e não mudam. Eu posso resumir para você o seguinte: certa ocasião, Jesus Cristo disse assim, ó, chegue para orientar, para pregar, para estar, para levar luz, pés que sobem montanhas para pregar boas novas. Chegando lá, se essas pessoas querem ser cabeça dura, parte para outra. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é você estar sempre pulsando o próximo, porque o próximo pode destruir a sua vida. Nós temos a capacidade, a responsabilidade, primeiro, a majestade que Deus nos dá para compreender os tempos, as épocas, os sinais, e que o Espírito Santo, de uma forma simplista, pode ser definida e entendida, nada mais, nada menos, de que uma posição, quando se trata do Espírito Santo no homem, é a capacidade dele negar a Deus. Quando ele peca contra o Espírito Santo. Porque não pode ser um ser, porque lá diz assim, pecar contra Deus tem perdão. Pecar contra o Filho tem perdão. Mas contra as suas decisões não tem perdão. Porque se você não quer comer o doce, papai e mamãe, pode falar, come, filhinho. Mas se você não quer, é o seu Espírito Santo, é a sua vontade, não tem salvação, você não quer comer. As igrejas, eu até entendo que as pessoas estão tão doentes, que elas precisam de tantos milagres, que elas preferem ser esquerdistas, ou seja, os atalhos, as facilidades, a ajuda que vem do sobrenatural que vai te curar no devido momento. Não, se você pegou a faca e te sangrou, vai ter o tempo para cicatrizar. É simples assim. Você pode gritar, oh Deus, não sei o que, Jesus fez isso, aquilo. Não, não vai dar certo. Porque não é assim. Nós estamos na carne, temos um espírito que pode ser santo ou pode ser maligno. Nós temos o pulsar de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Não se esqueçam que Deus está acima do próximo. Se nós fizermos isso aqui e negarmos o pensamento de que Deus só manda avisar, se você pôr nas costas, você vai fazer aquilo que fizeram com Jesus Cristo as igrejas. Que ele se tornou o sacrifício propiciatório que não precisa nada que você faça. Até parece que Deus não cura os corações. Até parece que nós não temos condições de dizer, Pai, eu pequei e agradeço o testemunho de Jesus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos ser como Cristo. O dia que nós conhecermos claramente a Deus, talvez pessoas poderão reconhecer a grandiosidade das obras do Cristo como Filho. E talvez hajam pessoas que possam trazer gloriosas atividades, como o próprio Cristo disse, sobre a ilustração do grão de mostarda. No final da parábola, ele finaliza que vós podereis fazer coisas maiores do que estas que eu faço. Mesmo vindo em forma de Deus, ele nunca usou ser o Deus Todo-Poderoso. Mas voltando ao ponto principal da live, meus queridos amigos, essa galera da esquerda, somente Karl Marx, eles sempre fazem o que os políticos fazem. E que Jesus Cristo explicou muito bem. Eles fazem o que Maquiavel falou, como Lula faz, mentem, sorriem, enganam, dilubriam as pessoas, repetição, 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 como o chefe de marketing de Hitler convenceu os alemães da questão da eugenia, a questão de uma raça ariana, branca, legítima, pura, uma mentira contada várias vezes, vocês sabem, vira verdade. Então eu quero fazer um pequeno resumo para vocês, meus queridos amigos, o seguinte: ou você vai precisar de um coach,
para te dar um fôlego, ou você vai criar vergonha na cara, ajoelhar e falar e saber que tudo tem um tempo para você curar, mudar os seus hábitos, porque o sol levanta todos os dias, a lua também. É simples assim. E quando nós persistirmos, tem milagre, sim. Deus permite a cicatrização. Ele te fortalece, porque não é uma coisa, estou chegando, curei. Não é. É o estado de consciência que tem a ver com a sua alma sincronizada ao primeiro mandamento, que é um sincronismo. E essas coisas acontecem, e você vai sentir, você vai saber. Por isso que Jesus Cristo falou, se você estando certo, pode arrancar o olho, a perna, melhor vocês salvarem a vossa alma do que o próprio corpo. Nada mais é do que quando você está sofrendo, está em dificuldade, mas você está fazendo certo. Quantos brasileiros foram presos nesse 8 de janeiro? Quantos foram assassinados pelas facções criminosas? Vamos resumir, por todos estes que Karl Marx acreditou que traria a revolução. Não eram as pessoas que trabalham, que faz o L. As pessoas batalhadoras. Não são estas. Estas pessoas, elas faz o L porque acreditam que as suas vidas precisam ter um governo que possa trazer boas novas, que possam falar com o coração, falar com a alma, falar com inteligência, em vez de ficar puxando o saco de eleitor. É ciência. Esse grupo de esquerdistas, o que essas pessoas trazem a não ser prometer coisas? Pegam as pessoas pelas necessidades, elas têm que fazer serviços. Por exemplo, existem políticos, eu garanto a vocês que pessoas próximas a nós só procuram a eles porque eles resolvem questões diferenciadas. Mas não pertence a eles, pertence aos órgãos públicos. Eles precisam conhecer as necessidades, usar a matemática, a inteligência e fazer aquilo funcionar com explosão, com capacidade, com emoção e com know-how. Eu quero dizer para todos vocês, meus queridos amigos, estou aqui fazendo essa live para que muitas pessoas possam estar vendo isso aí, para esclarecer muitos pensamentos. Porque eu tenho dedicado a minha vida acima das ideologias, acima dos mimimis. Eu me dediquei prontamente a executar, a viver, a fazer, a sentir, ao contrário de Lula, ao contrário de Boulos, ao contrário desse eixo esquerdista que nós conhecemos no Brasil. Falar é fácil, administrar o dinheiro do povo é fácil, é bom, porque o dinheiro vai tudo para lá, para lá, para lá, para lá. Não circula o dinheiro de 360 graus, é impossível. Para que a economia não tenha inflação, é necessário todo o povo ser inteligente. A nossa geração TikTok, uma rede muito boa, muito importante, muitas pessoas falando sobre Deus, tentando explicar esse grande engodo que muitos irmãos de esquerda creem plenamente que é a solução. E não é. E eu percebo que a nossa geração ela está morta. Não porque tem ferramentas que facilitam, porque os pais erraram, pecaram, entregaram ao Estado, porque são pecadores, transgressores. Pior do que o Alexandre de Moraes são muitos pais, muitas mães que protegem os seus filhos malditos, assassinos, pessoas que estão vendo que estão indo para o caminho errado e não denunciam os seus filhos. São pior do que os bandidos, porque eles não são talaricos. Nós estamos com uma inversão de valores absurda. O Brasil acabou. Esses pais são piores do que o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida. Eu acredito que a sociedade brasileira é um peso pela ignorância que são, nem é só porque o Estado falhou, não, porque a família, nós temos a fé há milênios. A questão que falamos de Karl Marx, falamos de Hegel, falamos de Gramsci, toda essa patotinha, porque grande parte das pessoas, infelizmente, elas quiseram viver a potencialidade do pensamento, da ideologia. Mas quando nós vivemos a potencialidade das nossas vontades individuais e negamos os princípios, os valores, os bons modos, que é Deus, aquele que é presente, que está à frente de nós, aquele que estava antes, que está agora e ainda virá depois, muitos de nós o negamos. É simples assim.
Pior do que a galera da esquerda é todo aquele que escuta essas palavras que já foram ditas e não confessa que errou, como Cristo falou. Aceite que você errou. Confesse. Sinta no coração que seu coração é duro, um coração que está sendo lapidado. É simples assim. A inteligência dos engenheiros, dos tecnólogos, dos físicos, dos médicos, as ideologias filosóficas, científicas de todos os níveis, não é o principal do indivíduo e nem a solução para os problemas das pessoas. Pois está escrito, as pessoas são livres para viver. E os pais são responsáveis, seja com Deus ou sem Deus, para explicar que é difícil se relacionar com a natureza, com o sol, com as chuvas, com os trovões, com as intempéries. Nós estamos vivendo uma sociedade maluca, travada, uma sociedade, lamentavelmente, que o seu cérebro está condicionado a tantos impulsos negativos que não consegue compreender a trajetória que podemos pegar a filosofia indiana como karma, que pode ser compreendido não algo existencial ou científico, mas podemos compreender mais, historicamente, a mais simples do que o mundo espiritual. Será que é assim ou será que não é? Algo maior do que o espiritual é o material, que é aquilo que nós estamos pulsando agora, estamos vendo que os nossos pais fracassaram, os nossos avós fracassaram. E tem famílias que não fracassaram. Um exemplo, trabalhei até agora, amanhã vou trabalhar. Se tivesse no comunismo, no socialismo, eu não quero trabalhar para pessoas que não pulsam na minha frequência. Eu não, como diz o doutor Enéas, nós não temos frequência, impulsionamento do lucro. As pessoas não aceitam as limitações, os déficits, que vêm de geração após geração. É simples assim. Mas eu não nego o fato que existe os espertalhões, os bandidos, os PNLs que falam, repetem mentiras. E tem aqueles que trabalham honestamente, que fazem riquezas, como outro sociólogo, Max Weber, deixou muito bem claro. Se você poupa, você segura, vocês acham justo, um dia de sábado, uma pessoa deixou de fazer, participar, de comprar alguma coisa, emprestou dinheiro, ganhou, teve um lucro e se diferenciou na sociedade, ela deu os seus bens desapropriados por causa dos necessitados, dos pobrezinhos. Quem vai pagar as horas de trabalho? Porque já dizia Karl Marx, no livro Capital, a filosofia do mais-valia não se aplica. Esquece capitalismo, vamos para a matemática da vida existencial, daquele que faz e do que não faz. Estamos falando não dos bandidos, dos espertos, estamos falando dos que pulsam corretamente. Daqueles que têm calos em suas mãos, não para pegarem armas e para enganar, mas simplesmente para trabalhar. Nós vivemos uma sociedade que precisa de pastores com suas repetições, como diz Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 21, daqueles que dizem Senhor, Senhor. Todo o versículo, todos nós sabemos que faz uma referência dos que pulsam, dos que falam e que se apresentam, mas que lamentavelmente precisam compreender que a palavra deve ser dita. Deus, quando a pessoa aceita, ele entra, e nós precisamos reconhecer aqueles que fazem as coisas coerentemente. Quero dizer a todos vocês humildemente que é preciso ter entusiasmo. Nietzsche queria viver a sua liberdade sem o conservadorismo. Talvez os próprios orientadores da fé não conseguiam ajudá-lo com seus tesões, com seu corpo,
sua vontade veraz vida, de tentar consertar a infelicidade do seu coração. E Karl Marx, muito inteligente, já conhecia a filosofia darwinista. Todos eles abandonaram Deus. Porque Deus pulsa em você, Deus confia em você. Ele quer que você compreenda, que você avance. Temos que respeitar o diferente, honesto, coerente, o lucro que fez por merecer. Nós pegamos o nosso ministro da Fazenda, nós pegamos toda a sua equipe sendo controlada por um faz de conta para a sociedade brasileira, mas o mundo é o comércio. Como alguma coisa pode baixar por mérito de um poder executivo, de um presidente? Porque se as coisas são comércio, ou é juros ou é inflação. Ou tem um produto em grande escala e é barato, ou tem pouco produto e é mais caro. As guerras são criadas para valorizar produtos de alguma nação. É simples assim, é um jogo. Não existe Deus para os grandiosos. A questão da igreja, tudo é aparente, porque ninguém cria guerra por fronteiras de forma absurda com soberanias nacionais. É um jogo de um lado e do outro. A terra é desunida por causa que o apóstolo Paulo, Jesus falou, a ganância dos corações. Não é só para quem em questão de dinheiro não, ela é ideológica também. Quando nós não reconhecemos que nós erramos, quando nós machucamos ou como deixamos de proteger as nossas casas. Quem chega primeiro para salvar a sua vida e de seus familiares? A sua arma dentro da sua casa ou o policial? Um sistema jurídico falido. Juízes que seguem a filosofia do capeta, a filosofia esquerdista, que tratam os culpados como induzidos por uma sociedade capitalista a serem marginais. Max Weber acabou com Karl Marx ao dizer, francamente, que Jesus Cristo acabou com essa arrogância, desse egoísmo ou das valentias para tomar posse daquilo que eles não têm. É necessário que as pessoas tenham, sim, respeitar as economias e não pagar casa de investidores. Nós precisamos investir naquilo que é nosso. Agora, se alguém ganha muito dinheiro e você não aplica porque você não quer, é problema seu, se te fizer riqueza. Mas eu garanto, governos esquerdistas são irresponsáveis, convencem as pessoas por aquilo que elas não conquistaram para facilitar, desrespeito o relacionamento com a natureza, que nós podemos chamar de conquistas, tiram as conquistas, fazem as promessas, é um governo dos infernos. Pegue, de uma forma muito simples, seria você, mamãe, você, papai, lavasse a roupa do seu bebezinho. Seu bebezinho vira bebezão e você está fazendo tudo para ele. Está errado, tudo tem um tempo debaixo do sol. As pessoas têm que interagir, fazer, crescer, suar, lutar. Mas é necessário que os imperadores de hoje precisam falar em democracia, mas as pessoas não entendem que elas podem ter um reino, mas precisam criar um reino que as cuidem de si. Um reino, um império. Estamos voltando àqueles impérios assassinos, romanos, babilônicos, egípcios, as monarquias. Vocês não entendem isso. Que no campo das ideias, tudo é bonitinho. Mas quem vai para o curso, quem vai lavar a roupa no dia certo, quem vai limpar a casa, quem vai ter o entusiasmo para fazer aquilo que deve ser feito? Não tem como pulsar a igualdade em nada! Tudo é diferente. É necessário que nós vejamos as cores.
as potencialidades para nós vermos onde nós estamos e o que nós queremos fazer. Todos os meus amigos que formaram na UFO ou viraram drogados, ou eles já não fazem as suas profissões que formaram, estão ajudando seus pais e estão ganhando muito mais dinheiro. Nós corremos numa tal superioridade educacional que lá no final não tem espaço para todo mundo. É simples assim. Já não é questão nem de meritocracia, é questão de mercado, ocupações. Vivemos no tempo das mentiras, das promessas, dos engodos, das facilidades. Existem muito vagabundo como político e o povo gosta de uma boquinha. Tem uma frase que diz que o povo merece o líder que tem. É verdade. Nós observamos que até os testemunhas de Jeová se aproveitam dos heróis. Não votam. Aí você vai dizer, ah, vocês não votam. Não, na verdade eles votam. Chegam lá, anulam o voto, eles foram votar. Mas não estão ligados com o político que tem a ver com aquilo que eles creem. Eles deixam que patriotas, pessoas que cuidam das importâncias, deveriam escutar até os esquerdistas, porque o pai do marxismo falou que é de responsabilidade do cidadão aprender as coisas principais para manter a liberdade econômica, que é o conhecimento filosófico, econômico e político. Só que depois ele se perdeu. Por quê? Eu posso defini-lo como alguém que não entendeu o que Jesus Cristo fez, quis fazer alguma coisa muito maior e melhor. Jesus falou da cura para Satanás quando ofereceu os reinos do mundo e a glória deles. Ele falou, não, eles são livres, eles precisam entender que aquilo que é errado, as pulsações de Nietzsche, a liberdade dos órgãos genitais, se você vacilar, você vai pagar. É simples assim. E nós, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, temos de deixar do pulsar a desordem. E falamos em ordem. E as promessas aparecem e os espertalhões manipulam os verdadeiros sentimentos do passado. O próprio Karl Marx disse que era necessário que nós, pessoas, deveríamos estar no caminho certo, melhorar as ciências que eles mesmos criaram, que eu acho que são ciências vergonhosas, muito pequenininhas. Porque uma coisa é você falar que é um cientista da sociologia e da filosofia, e visitar a fábrica, ver a pobreza, mas você não vê como que gera riqueza. Não ver do olhar, não do ouvir ou do caminhar, é produzir, pôr a mão na massa, você fazer parte de como funciona uma máquina empresarial. Não é carga horária, não é o produto que produz o sucesso do lucro. É a cor que se encaixa para o consumidor. É o gosto que abala as estruturas dos palatares. É o encaixe perfeito daqueles que observam a sociedade e produzem aquilo que elas vão comprar e encher os seus bolsos de lucro, de dinheiro. Eu digo a vocês, desde criança, eu participei de todos os níveis de pessoas que pintavam casas, que faziam telhados, que construíam tudo de construção. Trabalhei com vendas de todos os níveis, de picolé, fui engraxate. Eu tenho profissão demais. E eu garanto a vocês que eu tenho vergonha dessa geração mais nova que vem da minha própria família e outros. Não, é uma geração que nós vimos aí
Nem vou culpar os esquerdistas, vou culpar os pais. Que quando havia os trovões esconderam seus filhos, os relâmpagos. Porque a filosofia esquerdista é um surto, uma coisa vergonhosa. Porque nós sabemos que existem problemas na sociedade, mas você não pode voltar ao imperialismo. Para dizer que esse povo, com essa filosofia, podemos confiar neles. O problema está na alma, está no espírito. Por que eu quero ser? Para vocês terem ideia. Eu conheço muitas pessoas muito ricas. Essas pessoas não têm vida. Trabalham demais. Aquele Lula é um cara que... O indivíduo que precisaria ter trabalhado muito mais. É um coitado. Minha família veio lá do Nordeste. Os que vieram para cá melhoraram um pouquinho. O restante está lá. Com um gancho fisgado. Preso no Estado. Uma vergonha. É necessário que a China realmente nos escravize para eles entenderem que tem algo pior do que o sistema comunista acusa esses esquerdistas, que é o capitalismo. Eles precisam, o povo brasileiro, ser fisgado por essas empresas internacionais para eles verem que pode piorar as coisas. Vocês já viram a vida de um chinês? Entra no TikTok, procure esse pessoal. Produz o tempo todo. O brasileiro não aguenta a grande massa. Mas os patriotas, os empreendedores são como os chineses. Trabalham, empreendem, por isso que eles não são socialistas e comunistas. Porque eles interagem com a vida. As políticas econômicas e sociais hoje no Brasil, elas se tornaram mais para um grupo de pessoas, é porque nós já nascemos dominados com a ideia subliminar comunista. A pior desgraça que eu já vi em toda a minha vida foi de 2003 para cá. Eu, João Ricardo, vi o Banco Itaú ganhar muito dinheiro. Eu, João Ricardo, cansei de pagar juros de veículo que eu financiei quando era jovem. Eu cansei de ver gente pagando o carro 3 vezes. Lula, vagabundo. Ladrão de consciências. Você deveria ter trabalhado mais em vez de ficar repetindo ideologia, pensamento que não funcionam. Tem uma coisa que está além do campo das ideias, é a disponibilidade do indivíduo de querer praticar a ideia, seus imbecis. É incrível. Cadê os intelectuais do Brasil? Eu escuto Caio Fábio preso nos seus pecados. Cedeu aos pecados de uma sociedade delinquente, deturpada, sugestiva, indutiva e que gosta das potencialidades de Nietzsche. E nas desgraças dos pensamentos de Karl Marx para poder acobertá-los. E vivemos em guerras de terras, um Estado covarde, ignorante. Democracia, Estado laico, o cacete. Estado progressista, todos nós sabemos que está tudo aparelhado. Os empreendedores vão se ferrar se não reagirem. Porque a base comunista, ela já está no Estado, funcionário público. Eles vão ser os últimos a sentir no bolso. A gente já está fechando as empresas. Isso é fato. Eu garanto a todos vocês, meus queridos irmãos, filosofia comunista, todos aqueles que aderem a ela é por sofrimento, por falta de esperança, famílias divididas, eles abraçaram com uma única forma de resolver os problemas. Ninguém aceita que as famílias desunidas trouxeram a desgraça, e por isso que a família é uma propriedade privada que tem que ser quebrada. Meus amigos, João Ricardo de Uberlândia garante a vocês que os comunistas
desde o 6 de junho, que os seguranças do Lula me virou de cabeça para baixo, pegou meu polegar das duas mãos, trouxe até aqui assim, me machucou, pegou meu pescoço, enforcou várias vezes, fora as palavras de morte. Esse meu braço acabou. Eles me destruíram. As ideologias que eles creem está acima dos meus sentimentos. Eles destruíram minha ferramenta de trabalho, meu corpo. Eu condeno Gilmar Machado. Eu condeno Dandara. Lula, é triste dizer isso ao meu querido Brasil. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nunca foi pão e circo. Nunca foi colocar o próximo acima de Deus, que é a responsabilidade da interatividade, do pulsar da vida, do ser humano com a natureza, o conhecimento dos animais. Quantos pais têm culpa de sangue porque seus filhos cometeram assassinatos, mataram animais, vivem vidas delinquentes? Pais! São vocês, papai e mamãe. São vocês. Eu não estou aqui para agradar aqueles que não confessam diante do nosso Pai Criador. Vocês acham que eu sou um comunista? Que entram nas igrejas, falam em Deus, mas criaram um Jesus totalmente separado da totalidade, como diz o Cristo. Que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não havia os evangelhos que eles conhecem, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, se eu não salvo engano, né? Se eu salvo engano, não existia. É a natureza real que Deus fala. E aí? Vai proteger a sua casa? Ou vai ficar nessa ideiazinha comunista aí? A ideologia, os processos, os juízos, tudo é perfeito no campo das ideias. As leis estão lá, mas nós estamos vendo um mundo cheio de pecado. Por que será? É simples assim. Não tem nada além disso. É um pulsar de mente, de alma. Eu quero dizer a todas as pessoas que verão esse vídeo que é necessário todos nós, sejam pessoas polarizadas de esquerda, polarizadas de direita, que devemos compreender de que lado nós estamos. Ou do lado de Deus ou da matemática. Ser esquerdista na filosofia marxista, aceitar na sua totalidade, é entregar o Brasil na mão de um regime ditatorial e de um povo escravizado que tem gerado todas essas riquezas para a China através de muito trabalho. Você quer trabalhar com os chineses? É uma doença psicológica criada na pobreza. Libertem disso, Jesus Cristo já libertou disso. Nós precisamos colocar pessoas que pulsam a nossa realidade. Quando foi que a esquerda cresceu? Foi contra a Revolução Industrial, das máquinas, que chegou a essas tecnologias, que gerou todos os medicamentos, que gerou toda essa grandiosidade. É o diferente, é o individual, é o cara que buscou, vendeu o produto e ficou rico. Temos problemas na sociedade, temos muitos bandidos, muitas pessoas que inventam doenças para vender remédios, nós sabemos. Mas nós estamos com uma sede de dar um beijinho nessas pessoas, colocar atrás de uma gradezinha e mostrar as desgraças que eles fazem. Então eu quero deixar muito bem claro aqui, meus queridos amigos, nós estamos correndo atrás do próprio rabo, não é um governo, não é uma pessoa, mas é o respeito ao maior das ideologias. Se você crê em Deus, compreenda o espírito da Bíblia por completo. Se você não crê em Deus, acredite. Você pode até falar, filho, acorde 8 horas, mas ele vai acordar 10, 11. Você vai matar seu filho? Num estado comunista, historicamente. Se aqui em Uberlândia, dia 6, eles me destruíram o meu ombro, prejudicou o meu corpo, meu faturamento caiu em 60%, minha vida virou uma desgraça.
Agora parem para pensar o que essas pessoas, que essas ideologias, os camponesinhos, pobrezinhos, fizeram que essas promessas que são atalhos, não uma construção de vida, e nem uma aceitação de uma família desorganizada e quebrada. A filosofia esquerdista, ela é demoníaca do começo ao fim. Só uma coisa que eles acertam, só uma coisa. No que Karl Marx falou, o ser humano precisa pulsar a realidade, respeitar onde você está na escala do espaço-tempo. É simples assim. E você não é obrigado a pulsar para fazer satélite em Marte, fazer acompanhar cometas aí vamos dizer aí, com algum instrumento tecnológico, um aparelho tecnológico, um satélite, uma mini nave espacial. Você não é obrigado a pulsar isso. Mas você é obrigado a reconhecer a diferença. Quando você não reconhece a diferença, você quer atalho. Você é um vagabundo, um burro. Você tem que aceitar isso. Não tem nem que doer no seu coração. Isso é a verdade. Por que você quer ser igual aquele cara da caminhonete? Se você quer ser, vê o que ele faz. Isso vai virar concorrente dele. Tem um videozinho aí que um rapaz reuniu um pessoal numa sala de reunião e deu uma bexiga para cada um. E ele pegou R$1.000, se eu não me engano, e falou, ó, aquele que permanecer com a bexiga cheia vai ganhar R$1.000. O que as pessoas estão acostumadas? O caminho mais fácil. As pessoas estão acostumadas a receber ajudas, pegar o que é do outro, confundindo as palavras de Jesus. Há mais alegria em dar do que receber, mas para aquele que está sendo paralisado pelo Estado ou pelos pais, que não consegue prosseguir e avançar porque alguém está tampando a sua visão. Por isso Jesus falou, vim tampar a visão dos vagabundos que nos exploram e vim dar visão aos cegos. É simples assim. Ele não vem criar um Estado totalitário. A ignorância, eu fico vendo esse sistema no Brasil mundial, como eu estudo todas as coisas, para a glória de Deus, eu tenho vergonha quando eu escuto essa galera falar. Aqui no Brasil, uma pessoa que eu considero uma pessoa empreendedora, Pablo Marçal, mas ele já tá perdendo o jogo. Mas outro dia eu vou falarei sobre ele. Mas eu quero dizer a vocês que Deus tocou no meu coração essa noite para dizer a vocês que o indivíduo que está numa empresa que tem seus cargos, ele tem que executar bem. Quando nós acreditamos que todos são responsáveis e não existe um lucro, um salário melhor, vai acontecer que você vai chegar num lugar, ninguém vai querer te atender bem. Não é incentivo. O doutor Enéas falou que o pulsar que Deus nos deu para a gente buscar, progredir, aumentar, multiplicar. Você precisa decidir, não é o Estado decidir. Não é uma ideia perfeita. Que é uma ideia melhor do que o Estado comunista, que é do seu pai e da sua mãe? Que põe você para fazer cursos, manda você fazer isso. Estou falando de pais, de verdade. Não estou falando de Zé Mané, não. Esses pais que honram o relacionamento com a vida, sabe? Ou você vai fazer ou você não faz. Se você não fizer, você não tem. Pais reais, não mimimis. Quando eu vejo essa galera da esquerda ali no poder, eu fico vendo o povo brasileiro que votou no Lula, é de uma ignorância, uma falta de conhecimento. Lá no livro de João, capítulo 17, versículo 32, João capítulo 17, versículo 3, Jesus falou que o segredo da vida eterna, da vida em si, seja eterna, seja ela não eterna, seja no céu, seja na terra, é você ter clareza, conhecimento das regras de onde você vive. Ou você levar água, ou as pessoas vão ter sede, ou você vai ter sede. Gente, genocida. Não a ciência. Ditador. Orçamento secreto. O povo brasileiro
programado para perder as suas riquezas. É simples assim. No cenário, nós temos que escutar os conselhos dos mais velhos. Ande com pessoas igual a você ou melhor. Mas estamos sempre esperando um papai. A ignorância humana hoje, ela é provocada e sugestiva. E tem uns vagabundos que não quer fazer nada, que até benefício, esses gordãozinhos aí que se alimentam, como algumas galerinhas aí do Estado brasileiro, que tem um gasto aí de 700 milhões, já chegou quase 1 bilhão, Supremo Tribunal Federal, não vale o prato que come, a gente. Não adianta nada você ficar julgando, processo, se o seu país não prospera. Esses caras são os mais culpados das desgraças no Brasil. Mas deixa eu finalizar o assunto anterior. Gente, orçamento secreto, emendas parlamentares, verba de gabinete é constitucional, não é roubo. Existe um certo jogo político, você pode utilizar sim, mas é um dinheiro que tem que ser dado. Se o indivíduo fez alguma... Se o parlamentar pegou esse dinheiro, em vez de dar o dinheiro para alguma entidade, tipo o Hospital do Câncer, tipo lá 300 mil reais, 200 mil para uma outra associação de ajuda aos deficientes. Se ele pedir uma propininha, tá errado, ele tem que se ferrar, tem que se fuder. É esses caras que a gente tem que bater na cara. É sério. Tinha que ter uma lei, quando fizesse chamar o pai e a mãe e chegar a mão na cara. Porque esses desgraçados que são culpados quando falta um remédio, quando falta algum produto para cirurgia, vai no cemitério, seus vagabundos, para vocês verem a culpa de sangue que vocês têm. Só no caso da Petrobras, não vou falar nem de mensalão, 900 bilhões. Bolsonaro foi tão azarado quando ele entrou, que ele ficou 2019 só pegando dinheiro do PIB brasileiro para pagar as palhaçadas do governo gastador das prostitutas. É incrível como o povo brasileiro acha que dar dinheiro para os outros resolve alguma coisa. Não precisa fazer as pessoas que estão lá embaixo subir. Se não, olha só, a própria base esquerdista, o pensamento marxista, já deveria ter dito claramente: ô, povo brasileiro, o esquema é o seguinte, esses filósofos do século XVIII e XIX, e lá também do século VI ou século IV, antes da Era Comum, antes de Cristo, tem que ter alguém para meter o pau nesses caras, para dizer o que eles acertaram e o que eles erraram. Não tem. Os caras pulsam muito fracamente. Eu fico vendo esses filósofos atuais como são vagos no conhecimento completo. Com toda a humildade, meus queridos amigos, é uma satisfação imensa deixar esse vídeo guardado aí para vocês. É necessário nós aprendermos a calcular, do que ficar dizendo: olha, para vencer o Bolsonaro, porque minha mãe morreu com o Covid, falar que ele é o culpado. Vai estudar a trajetória, de onde veio o vírus, qual é o papel da OMS, qual o papel da mídia. Será que o chazinho, um remedinho da vovó, é anticientífico quando não se tem vacina? Quanto tempo demorou para o Brasil, depois do primeiro país que começou a vacinar? É incrível! Quantos bilhões foram desviados? E faça a somatória das acusações da esquerda. A esquerda, ela aprendeu a matar Deus, entrar na igreja, falar de Jesus Cristo. Eu estou estudando isso há muito tempo. Porque toda pessoa que é esquerdista falar que tem a Bíblia como pensamento de Deus sério, coerente, que não há brincadeira no processo, legitimidade da sua autoridade, falar que é esquerdista, ele deve ser doido. Maluco.
É a verdade do Senhor que nos pulsa para os nossos pensamentos a não desenvolver nada além daquilo que o Altíssimo já deu como base. Deus está cansado